O Ministério Público Federal deve refutar em sua sustentação oral ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, em Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, de Curitiba, em que destacará os principais pontos do parecer que pediu a manutenção da condenação e o aumento de pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex do Guarujá. Os argumentos da defesa do petista de que o juiz federal Sérgio Moro teria desvinculado o dinheiro gasto pelo ES no imóvel da corrupção descoberta na Petrobras. A condenação possui perfeita correlação com a denúncia, concluindo que o pagamento de propina decorrente do esquema de corrupção na Petrobras se materializou no triplex do empreendimento Solaris, escreveu o Procurador Regional da República Maurício Gotardo G1, em parecer do processo de apelação que será julgado pelos 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4, na quarta-feira, 24. O argumento de falta de correlação entre a denúncia e a sentença deve ser um dos alicerces da sustentação oral da defesa de Lula no julgamento da apelação criminal, no dia 24, em Porto Alegre, em que pede a anulação da condenação do petista a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diz o recorrente que o magistrado alterou em sua sentença outro aspecto relevante dos fatos, qual seja a origem da suposta vantagem indevida, que, segundo a denúncia, seria oriunda dos contratos da Petrobras, tendo a sentença afirmado que não há relação entre os referidos contratos e a vantagem indevida recebida por meio dos investimentos da UAS, escreveu G1, em trecho do parecer que deve ser explorado na sustentação oral. O procurador regional não se pronuncia sobre o processo, mas em seu parecer afirma que essa é uma interpretação claramente equivocada dos termos da sentença. Tenta fazer crer à defesa que há desvinculação da sentença aos fatos descritos na denúncia e que essa desvinculação decorreria da ausência de provas. G1 argumentará, como consta no parecer, que a conclusão de Moro é a mesma da denúncia do MPF. O recebimento do apartamento triplex está intrinsecamente relacionado ao recebimento de propinas dos contratos oriundos da Petrobras. Aumento. Responsável por fazer o parecer do MPF na apelação do caso triplex, G1 entende que as investigações trouxeram ao processo suficiente lastro probatório e que demonstra inequivocamente a prática do delito de corrupção na Petrobras. Por isso, negou o pedido da defesa de Lula em seu parecer para que fosse reduzido o agravante e pediu, em acordo com a apelação da força-tarefa do MPF na primeira instância, que o petista fosse condenado por lavagem de dinheiro e por 3 atos de corrupção passiva e não um, como diz a sentença. O Ministério Público Federal pede aumento de pena para Lula e que ele seja condenado não por um crime de corrupção passiva na Petrobras, referente aos contratos da UAS nas obras das refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, e Getúlio Vargas, no Paraná, mas por 3. A sentença de Moro considerou que a corrupção envolveu contexto único, sendo imputado ao ex-presidente e aos ex-executivos da empresa, também condenados, entre eles José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, um crime de corrupção. G1 pediu que Lula responda por 3 atos de corrupção relativos aos 3 contratos que os consórcios que a empresa UAS participou e que envolvem propina total de 87 milhões. Desse caixa geral aos petistas, como chamou o ex-presidente da UAS José Adelmário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, em colaboração espontânea no processo, 2.200.000 foram usados para reformar e equipar o apartamento 164A, do edifício Salina, condomínio Solaris, do Guarujá, para Lula. Sobre os motivos da negativa defesa em relação ao aumento da pena por ato de ofício, quando o servidor age ou deixa de agir em benefício do corruptor, o procurador argumentou em parecer ficou demonstrado que Lula era o responsável e beneficiário do esquema. Tal questão encontra-se suficientemente demonstrada por toda a prova colhida nos autos e anteriormente explicitada no sentido de que foi o ex-presidente Lula responsável pela nomeação de integrantes da diretoria da Petrobras, com o propósito específico de garantir os desvios do dinheiro público, escreveu o MPF no parecer. A gerência consciente do esquema se mostrou fundamental para que se viabilizasse o consórcio entre as empresas UAS e Odebrecht para a execução dos contratos da Neste e Repar, garantindo a UAS tanto os lucros que a reta concorrência não permitiria, quanto o percentual a ser pago ao Partido dos Trabalhadores e ao próprio presidente da República. A cada contrato fechado entre as empreiteiras consorciadas e a Petrobras, que no caso da UAS foram 3, o oferecimento e a promessa de vantagem se renovam, constituindo crime autônomo,
afirmou o procurador em seu parecer. Por isso, em sua sustentação, Gerum vai defender a condenação, com a prática de 3 condutas delituosas, e consequente aumento da pena de prisão. De ser mantida, portanto, a causa de aumento. Ato de ofício. O procurador da Lava Jato da segunda instância também vai refutar a tese de que a comprovação de ato de ofício por Lula para configurar crimes de corrupção, como argumento para anular a sentença de Moro. O recurso do petista diz que não foi demonstrado o ato de ofício e que ele não detinha poder de escolha dos diretores da Petrobras. O argumento busca afastar o nexo causal entre o valor recebido a título de corrupção, leia-se a ampliação e os equipamentos no triplex, e o benefício obtido pelo corruptor, a os. Não é o ato de ofício elementar do tipo penal da corrupção, mas tão somente causa de aumento de pena, tal como devidamente esclareceu o magistrado sentenciante, Moro, concluindo em relação a esta questão que basta para a configuração que os pagamentos sejam realizados em razão do cargo ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam. O procurador lembra no parecer que essa realidade da corrupção desnudada pela Operação Lava Jato e que foi devidamente apreendida pela jurisprudência e cita decisões dos tribunais. Para o Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato do funcionário deveria ser individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida. Gerum considerou que o fato de Lula não ter o poder direto de indicar os diretores da Petrobras, como argumentou a defesa para argumentar falta de provas, não é elemento essencial. Quanto ao nexo causal, importante salientar que a definição dos diretores da Petrobras por Luiz Inácio não constitui prova essencial à configuração do tipo, uma vez que, independentemente de quem ocupasse o cargo, era inequívoca a influência proeminente do governo no estabelecimento das políticas de investimento e contratação da empresa, sendo a retribuição escusa calcada nessas bases, escreveu o procurador. Ou seja, era imprescindível para o funcionamento do esquema o bom relacionamento do clube de empreiteiras com o governo, o que se dava através de pagamentos de propina. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado na Operação Lava Jato, temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe. O Ministério